Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Hoje o tema da palavra é: para que poder? Nós vemos a humanidade, as pessoas, o ser humano buscar muito essa condição, né, essa habilidade, essa força que existe, que é chamada de poder, né? O poder, se eu não estou enganado, a palavra original vem do dunamis, né, de dinamite, que é uma capacidade explosiva, né, que a gente pode, vamos dizer assim, pode considerar dentro dessa semântica aí da palavra, dentro desse significado da palavra poder. Então é uma capacidade, é dunamis, é como se fosse uma dinamite. E o poder, ele é uma capacidade para executar algo, né? Ou recursos para executar algo. Nós vamos ver um pouquinho no decorrer da palavra o que é o poder em si. Mas a busca pelo poder, que o ser humano tem ido tanto atrás disso, ela é ruim por si só? Não, ela não é ruim. Ela tem muitos benefícios. O poder, ele dá capacidade para as pessoas. Então ele acaba permitindo as pessoas conseguirem realizar algo, né? Conquistar algo, cumprir uma missão. Então isso é de fato uma coisa boa, não é ruim. O que a gente vai ver que o poder às vezes pode ser ruim são os efeitos colaterais do poder, a sedução que o poder traz junto com ele. Então assim, não é ruim a busca pelo poder. O poder, ele tem uma finalidade. Então ele tem um propósito específico. Quando o poder vem, né, uma pessoa busca o poder visando esse propósito, essa finalidade, que normalmente é uma finalidade legítima, né, vamos falar nesse sentido, porque tiveram homens poderosos no mundo que buscaram não por uma coisa legítima, uma coisa proveitosa. Por exemplo, dentro da Segunda Guerra Mundial, não sei se alguém já viu, tem uma série muito interessante na Netflix. Se você não viu, é uma das séries que vale a pena. Hoje em dia está difícil escolher séries que valem a pena. Essa é uma série que vale a pena, que são imagens em cores da Segunda Guerra Mundial. Então são cerca de 10, 12 episódios, não lembro exatamente, falando de como que a guerra começou, por que ela começou, né? A invasão ali da Alemanha com relação aos países que estavam próximos, até chegar ali próximo da Inglaterra, e a França foi tomada pelos alemães. Mas aquele homem chamado aí Adolf Hitler, né, ele buscou o poder por motivos errados. Ele não buscou o poder por motivos corretos. Ele tinha uma ambição, né, que transcendia a missão que ele deveria ter como governante ali da Alemanha. Então ele buscou o poder para realizar uma obra que ele queria, mas com um motivo errado. Então o poder, ele é muito bom quando ele tem um propósito correto, uma motivação correta. E quais são as principais finalidades do poder? Então vamos ver. Nós já vimos que o poder em si não é ruim, ele é uma capacidade, ele é dunamis, como se fosse uma capacidade explosiva para realizar algo. Então nós estamos vendo também que ele deve ter um propósito, uma motivação correta, saudável. Uma das finalidades do poder, a primeira, vamos citar, é realizar uma obra. Você tem uma obra para realizar, você tem algo para realizar, e você, então, usa o poder, usa essa capacidade para executar essa obra. Você precisa, por exemplo, vamos pensar numa construção, né? Nós temos 2 filhos em casa que são engenheiros, um ainda está se formando, o outro já concluiu o seu curso, mas todos 2 atuam na área da engenharia. E quando você vê uma obra que precisa ser realizada, seja um condomínio, você precisa de máquinas, você precisa de equipamentos, você precisa de poder para executar essa obra. Então essas máquinas, esses equipamentos, as pessoas que estão ali, elas têm o poder de realizar uma obra que está sendo feita. Então, primeira coisa, a finalidade do poder pode ser realizar uma obra. Quando você também pede um poder para trabalhar, você tem que ter a força, você tem que ter a força física, a força intelectual, que também é uma forma de poder. Para quê? Para cumprir ali a obra do seu trabalho, aquilo que você foi chamado. Outra coisa também que normalmente a gente vê como propósito do poder. O poder normalmente ele é voltado para o coletivo.
não necessariamente só para o coletivo. Nós podemos também ter poder para realizar obras individuais nas nossas vidas. Mas normalmente quando alguém está coordenando e usa o poder, ele tem uma finalidade para o coletivo. Normalmente vai beneficiar um número maior de pessoas do que só você mesmo. Então o poder, ele tem o propósito de realizar uma obra ou algo, e também ele deve ser voltado para o coletivo, normalmente. Tá? Um outro propósito também do poder é cumprir uma missão. Uma obra às vezes é uma coisa mais isolada, mas uma missão faz parte do todo. Né? Por exemplo, quando você vê uma missão do exército, eles têm uma missão, então tem que cumprir uma missão. Até tem um filme famoso que fala missão dada, missão cumprida. Então uma missão ela faz parte de várias tarefas. Quer dizer, tem várias tarefas que acabam compondo uma missão. Então é importante também que o poder ele seja voltado para o cumprimento de uma missão. Então nós percebemos dentro de um país, cada cargo, cada função, cada ministro, né, cada autoridade que foi instituída, ela tem uma missão ali dentro da área que ela foi chamada. Quando nós lemos na palavra de Deus, sereis minhas testemunhas, ao receber poder, e recebereis o poder sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Olha só que interessante. A palavra poder, ela vem precedida, mas com uma finalidade. Quando o Senhor Jesus falou isso, que nós receberíamos poder através do Espírito Santo, que foi então uma coisa que foi delegada por Deus, poder através do Espírito Santo, com uma finalidade, que é de ser testemunha, ou seja, de falar daquilo que Jesus tinha feito, da obra que Jesus fez, do reino de Deus que Jesus veio trazer, das boas novas do reino de Deus. Então, esse poder que nós receberíamos através do Espírito Santo que desceria sobre nós, ele tinha uma finalidade. Então é importante nós pensarmos nisso, porque o poder, só pelo poder, ele normalmente não é muito benéfico. Quando a pessoa busca o poder e ela tem ambições egoístas, ambições próprias, que não envolvem o coletivo. Quando ela quer realizar uma obra, mas para ela mesma só. Quando ela não está pensando em cumprir uma missão, normalmente isso não vai dar em bom cabo, né? Não vai acabar bem. Quais são os tipos de poder que a gente pode ter? A gente pode ter o poder que vem através dos recursos, seja o recurso financeiro, seja o recurso físico, né, que a gente tem de uma pessoa, a capacidade intelectual. Então são recursos que nós podemos buscar, habilidades novas, conhecimentos novos, que trazem um certo poder para a gente também fazer aquilo que eu falei antes, que é realizar uma obra, que é voltar o benefício para o coletivo, que é para cumprir uma missão. Um outro tipo de poder também é o poder que vem através de uma posição que você assume. Um cargo de diretor, um cargo de presidente numa empresa, uma função pública que você assume. Isso também traz poder para realizar algo. E um outro tipo de poder, o terceiro que a gente vai falar aqui, é o poder da influência. Hoje esse poder tem crescido muito, cada vez mais o poder da influência. Você já ouviu falar dos digital influencers? Né? Então são os influenciadores digitais. São pessoas que às vezes ela não tem nenhum tipo de posição dentro da sociedade, uma posição oficial. Ela às vezes não tem nem tanto recurso, mas ela tem influência através daquilo que ela conquistou pelas coisas que ela faz. Então às vezes na rede social ela está influenciando, então ela acaba tendo um tipo de poder, que é o poder da influência, vários seguidores, pessoas que estão acompanhando o que ela faz no dia a dia. Então são 3 tipos de poder que nós mencionamos aqui: recursos, posição e influência. Agora, quais são os riscos do poder quando você usa o poder de maneira indevida, de maneira errada? O poder, ele pode deixar de ser para o coletivo e vir para o egoísmo, né, para o individualismo. Aí a pessoa pensa muito mais nela do que no benefício que vai trazer para todas as pessoas aquela ação de poder que ela vai exercer. Isso a gente viu muito na Segunda Guerra ali com Hitler. E outros dirigentes, eles estavam pensando assim: quantas vidas nós vamos perder para poder conquistar isso? Era o cálculo que eles faziam. Não estou querendo entrar aqui na filosofia da guerra, mas assim, se perdesse 100 mil, 200 mil, 500 mil vidas a mais, em função daquele propósito, que não era nem para uma nação, mas muito mais às vezes de uma vaidade. Teve o nome de uma cidade lá que eles queriam conquistar, Stalingrado, que era o nome do Stalin, que era um dos líderes ali da Rússia, e que Hitler fez questão de conquistar só para falar: eu conquistei aquela cidade que tem o nome
daquele líder da Rússia. Então ele pôs todas as fichas lá, arriscando a vida das pessoas por causa de um desejo egoísta. Então o risco do poder, a sedução do poder vem muitas vezes através do egoísmo. Outra coisa que também distorce o propósito do poder é a vaidade. O que é a vaidade? Não é só, eu quero porque eu sou bonito. Vaidade não está ligado só à beleza física, mas é a qualidade do que é vão. Não vale a pena. Isso não vai cumprir nada que tenha valor. Então vaidade é o oposto daquilo que tem valor. Quando você faz algo por vaidade, você está fazendo algo daquilo que não tem valor. E um outro risco também é a aprovação pública. É a aprovação pública ao invés do cumprimento da missão. Talvez a gente pode falar assim, é a ambição antes da missão. Isso é muito perigoso no poder. E o poder ele só pode ser utilizado através de uma autorização. O poder, toda vez, ele é submetido a uma autoridade. Um poder que não está submetido a uma autoridade, ele acaba sendo perigoso. Ele pode ser maléfico ao invés de ser benéfico. Então o poder ele vem delegado, como Jesus falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que ele tinha mandado. Então isso trouxe legitimidade. Enquanto o poder é a capacidade, a autoridade que delega, que permite o poder, é a legitimidade do uso desse poder. Eu estou falando isso tudo, parece que está bem estranho. Por que está falando isso tudo? Esses fatos que aconteceram ontem, bem recente aí na história do país, um ministro pedindo para sair, uma pessoa tão admirável, continua sendo admirável, mas, ao meu ver, a forma que foi utilizada, né, para poder deixar esse cargo, talvez não foi a mais adequada. Uma pessoa que sabe usar muito bem das palavras. E tem um livro muito interessante que diz, debaixo de suas asas, uma questão de autoridade, todo poder que não está revestido de autoridade, que não está submisso a uma autoridade, ele se torna muito perigoso. Ele pode ser prejudicial. E a primeira pessoa que ele prejudica é a própria pessoa que está usando o poder sem autoridade. No caso de ontem, mais especificamente, vocês sabem, né, a saída do ministro, aí bem conceituado, e a forma que ele conduziu, por mais que existisse razão nos pensamentos, nas suspeitas, e até mesmo se fosse legítimo a honra que ele estava querendo preservar, você tocar no manto de uma autoridade é muito perigoso. Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, ele entendia disso, ele sabia que ele tinha muito poder, porque um versículo que está lá em 2 Samuel 5:10 diz o seguinte, ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Olha que interessante, Davi ia crescendo cada vez mais em poder, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Olha que interessante. Davi crescia no poder da maneira correta, porque ele crescia com a autorização de Deus na vida dele. Davi foi ungido para ser rei ainda quando era jovem, antes de lutar contra Golias, antes de assumir uma posição na casa real, ali com Saul. Mas ele, no momento que ele foi perseguido pela sua autoridade, ele soube como lidar com isso. Ele não expôs a sua autoridade, ele guardou, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo atacado de morte, ele preservou e honrou a Saul, que era a autoridade máxima sobre ele. E Deus, aí sim, entrou na causa de Davi. Davi não foi seduzido pelo poder, mas ele se sujeitou a Deus e às autoridades que são instituídas por Deus. Você tem poder na sua vida, seja do recurso financeiro, mas você está submetido, sujeito a um pastor, o seu dinheiro só vai valer a pena se você usá-lo, esse poder, em submissão a Deus. Você tem talentos na música, você é um cantor, um ministro de louvor, uma pessoa que eu admiro muito, Fernandinho, né, sempre submisso às autoridades que estão sobre ele, ao pastor que está sobre ele. Né? As pessoas que agem dessa maneira têm uma carreira longa, têm um ministério longo. Por quê? Não se deixaram seduzir pelo poder que foi dado pelo próprio Deus. Como que você quer usar o poder que você tem? Debaixo de autoridade, para trazer benefício para o coletivo, para um propósito, para cumprir uma missão, uma tarefa, para realizar uma obra? Ou você quer para a sua vaidade, para o seu egoísmo? Você quer para poder aparecer, para poder ter a aprovação popular? Não faça isso. Use o poder que Deus te deu para a finalidade que Ele tem para a sua própria vida.
pense sobre isso, reflita sobre essa mensagem e que aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você possa usar da melhor maneira, da maneira que Deus colocou para você usar, que é com um propósito, com uma missão. Que o Senhor te abençoe.